Boa noite a todos. É com bastante alegria que damos início a mais um dia de estudos do Livro dos Médiuns, que é um estudo sistematizado que estamos fazendo. E hoje eu vou falar, a gente vai estudar sobre a manifestação espírita, a ação dos espíritos na matéria. E eu acho esse estudo de hoje, que Allan Kardec pôs no Livro dos Médiuns, ele é essencial, como todo assunto abordado nas obras básicas, por isso são obras básicas do Espiritismo, é um assunto muito peculiar para que a gente possa entender mesmo o que se passa ao nosso redor e o que vai passar conosco após a morte física, aqueles, né, que nós, entre aspas, perdemos, como que eles estão, né, como nós estaremos. Então, assim, antes de eu entrar na obra mesmo, tem alguns pequenos conceitos que estão na lição pertinente ao assunto de hoje, que vai falar sobre o corpo, o perispírito e o espírito. Então, esse é um entendimento que todo aquele que se diz espírita tem que ter pelo menos um entendimento. Porque se a gente for aprofundar nas questões do perispírito, precisa um estudo muito avançado, pelo qual eu realmente não fiz ainda. Mas essa simplicidade, se pode dizer assim, do entendimento, ela tem que fazer parte do espírita, porque senão não tem condições de a gente entender o espiritismo. Vamos falar sobre manifestação espírita, sobre a ação dos espíritos na matéria. Esse entendimento do que seria o perispírito é algo que realmente não se vê falar com uma maneira tão didática em outras religiões, tal qual o Espiritismo, né, nos traz. Porque o que vai acontecer conosco se a gente desencarnar hoje, amanhã? Eu vou continuar com a minha identidade, com a minha personalidade. Eu não vou virar nem demônio e nem anjo. E o que vai se eu perder a matéria, então quando se fala em ação dos espíritos sobre a matéria, fala assim, mas e se eu morrer, né? O que se fala na sociedade? Fulano de tal morreu, Eduardo morreu. Se eu morrer, o que vai acontecer? Eu vou continuar sendo uma individualidade. Tirando as religiões, os entendimentos panteístas, todas as religiões sérias acreditam na vida após essa vida, a continuidade da vida após a morte. Só que o Espiritismo é a única religião, filosofia e ciência que vem explicar como que isso se dá. A gente vai entender que o perispírito é como se fosse o corpo do espírito. Faz parte desse entendimento mais simples, vamos dizer assim, que o nosso corpo é matéria. O perispírito é semimaterial, mas ele é matéria também. E o espírito, que é a individualidade mesmo, fica, vamos dizer assim, envolto pelo perispírito, mas não é matéria. De uma maneira mais simples, porque a gente já faz algum estudo mais aprofundado, né? Mas não é a questão de hoje. Então eu vou começar a pôr os slides aqui. Deu certo aí, pessoal? Tá bom. Então, olha lá, nós iremos fazer o Livro dos Médiuns, a segunda parte, das manifestações espíritas, conforme eu estava citando, das ações dos espíritos sobre a matéria, itens 52 a 54. Então, será que, né, a gente vai destrinchar esse assunto no decorrer desse estudo? Será
que alguma coisa que não é matéria, como que ela vai agir sobre a matéria? Mas vamos pensar nesse princípio do entendimento, que temos o corpo, o perispírito e o espírito, que é a essência divina, vamos dizer assim. Se eu, Eduardo, que estou falando, através do meu corpo, com a ajuda do perispírito, mas então o espírito que não é matéria, que é a parte mais, a energia que está dentro de mim, ela se manifesta através do meu corpo, que é físico. Então aí a gente começa a pensar, mas de que maneira que o espírito que é imaterial, ele vai se expressar na matéria? Então, a gente vai estudar no decorrer desse dia de hoje, dessa noite, que todo espírito, ele tem que ter o seu perispírito, certo? Então, ele nunca perde esse perispírito. E esse perispírito, ele é ligado ao nosso corpo físico, quando é encarnado, célula a célula, todas as células. E nada mais é do que uma expressão. O nosso corpo físico, ele é uma expressão do nosso perispírito, que também é conhecido como MOB, modelo organizador biológico. Tá? Então, da mesma maneira que eu, Eduardo, estou falando através do meu corpo, com a ação do meu perispírito, a manifestação espírita também se utiliza. Um espírito, ele pode, às vezes, não é sempre que a coisa não é bagunçada, ele pode agir na matéria através do seu perispírito, que é semimaterial. Então já está dando para a gente ter uma noção, mais ou menos. Se eu, Eduardo, através do meu perispírito, eu me manifesto no meu corpo material, o espírito desencarnado, ele vai poder, conforme a situação e a permissão, manifestar a matéria através do perispírito dele. E assim, só como nomenclatura, o espiritismo, ele adota, né, a nomenclatura de alma quando estamos encarnados. Então, a alma do Eduardo está dentro do meu corpo. E se eu perder o corpo físico, aí é o espírito do Eduardo. Tá? Só para a gente poder fazer essa diferença, assim, nomenclatura, né? Não importa muito, né? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui, ó. Da ação dos espíritos sobre a matéria. Posto de lado a opinião materialista, porque nós já falamos no passado, agora, recente, no livro dos médiuns, né? Aqueles que não aceitam o espírito, aí não tem como você, né, explicar uma coisa que eles não aceitam, né? Então, pondo de lado essa questão materialista, tudo se resume em saber, né, se a alma, né, se eu, né, ou o espírito depois da morte, né, ele vai poder se manifestar aos vivos. A questão é essa, pode ou não pode? Caberia, antes de tudo, isso aqui, ó, eu copiei e colei do livro dos médiuns, tá, gente? Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam. Por que não? É proibido? Né? E será que a gente não vê tantas outras passagens em outras religiões onde existe, né, essa comunicação, aparição de Maria, né, e etc., né? Vamos pensar lá nos 10 mandamentos de Moisés, né? A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível. Ou seja, a nossa razão, se a gente acredita, se a gente entende que a vida continua após a morte física, o porquê, então, que não haveria possibilidade dessa comunicação? E mais ainda, vai falar aqui na frente, é um fato tão corriqueiro que, apesar de poucos entender como se manifesta e como acontece, em todos os locais, independente da religião, a gente observa que existem fatos narrados que dão veracidade a esse fato, né? Corroboram. Esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, igual eu falei agora, porquanto com ela deparamos em toda parte, em todas as épocas. Não é uma coisa que surgiu só na França e os outros aqui, não. Se fosse uma coisa que você ouviu falar de longe, não, mas toda época sempre houve fatos. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada nem sobreviver ao tempo se não tiver algum fundamento. Uma causa especialmente
há contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa. Isso é Allan Kardec, tá? 1860, né? 62, parece. Essa causa é a ignorância, né? O não conhecimento da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles vão se manifestar. Quando a gente conhece a natureza e o meio como essas manifestações vão ocorrer, aquilo lá passa a fazer parte dos fatos naturais. Porque enquanto eu não entendo como funciona, né? Não tem aquele conto que chegou para os índios, o camarada joga um álcool na água, ele nunca viu aquilo, e põe fogo no álcool, eles vão falar que aquele cara é Deus, porque ele consegue pôr fogo na água. Né? E se a gente vê certos avanços tecnológicos, se a gente não vê, a gente não acredita. A gente não sabe explicar como funciona, mas também não acredita, né? E depois que você começa a usar, aquilo faz parte do normal, né? A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, à primeira vista, incompreensível, porque a gente pensa que o espírito é sem matéria, né? Como que ele vai agir, né? Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo que seja matéria. Ou seja, né, faz parte do vulgo, quando a pessoa morre, quem acredita na vida após a morte fala, bom, então a matéria, né, o pó volta ao pó, né, a matéria volta às suas leis da matéria, e o espírito, né, a alma, o espírito, cada um chama de um jeito, ele não é mais matéria, ele vai, né, para o além, ele vai, né, aí cada um tem aquela interpretação religiosa, né, que só o espiritismo veio trazer, né. Alma penada, né? O que será que é alma penada? É cheia de pena ou porque tá devedor? E quem que não é devedor, né? Quem que pode, em sã consciência, falar que após a morte vai ter o tal do descanso dos justos, né? Aí que tá o erro, então. Ao achar que o espírito, ele só ele não tem nada de matéria. Aí seria até um pouco lógico, né? Se não existe nenhuma matéria no espírito, como que ele ia se manifestar? Como que ele ia agir sobre a matéria? Aí vem a questão do perispírito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Foi o que eu falei. Quando a gente está no corpo, a gente chama de alma, né? Quando o espírito deixa por ocasião da morte, ele não sai despido de todo do envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhe conhecíamos. Porque quem viu, né, comentário, o espírito, o fantasma de não sei quem apareceu para mim. Como é que você sabe que o fantasma, que a alma, que o espírito de alguém apareceu para você? Você tem que conhecer ele, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais do perispírito, como sendo esse modelo organizador do corpo físico, esse modelo organizador que ele é o molde, né? Ele é um molde. Se você pegar um molde e botar um gesso lá dentro, o gesso ele vai se amoldar e vai seguir as mesmas formas do molde. E o nosso perispírito é o molde, o modelo que vai trazer o corpo físico dessa tal maneira. Observemo-nos atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. É interessante, nós estamos estudando o livro dos médiuns. Então, nós espíritas, em algum momento, quem ainda não teve, vai ter talvez, né? Não tem necessidade, mas vai ter a oportunidade de frequentar, talvez, uma reunião mediúnica. Então é interessante a gente entender. Por isso que a gente tem que estudar. Aí, de repente, o camarada chega no centro, ele fala, mas, né, cochicha com o cara do lado, que tem mais afinidade. Mas e aí? Aqui esse centro é forte, ele tem, né, ele faz comunicação, né, com o plano espiritual. Que eu queria conversar com fulano de tal, né? Por isso que a gente fala que todo mundo, antes de participar de uma reunião mediúnica, né, de trabalhos práticos da mediunidade, ele tem que estudar. Por quê? Porque, né, se ele não estudar, ele não vai entender aquilo que está acontecendo. Vocês já imaginaram
uma pessoa sem estudo nenhum participar de uma cirurgia de transplante cardíaco, me chutei agora um exemplo, ele vai olhar aquilo lá primeiro que vai desmaiar, né, se estiver acostumado com sangue, já vai cair de costas. E outro que na hora que parar o coração para fazer um transplante cardíaco, fala, o cara morreu, né, parou o coração, morreu, né. Então a pessoa tem que estudar muito para poder entender. Agora, as coisas da matéria, se a gente for analisar friamente, é muito mais fácil de a gente entender, porque a gente bota o cadáver em cima da mesa, faz a dessecação, faz o estudo, né? Faz a autópsia, e a gente começa a entender o funcionamento do corpo físico. Mas e o perispírito? Como é que a gente faz para pôr ele na mesa? A gente não tem nem a sensibilidade de enxergar, né? A maioria esmagadora da população não consegue nem enxergar o espírito, né? Tirando aqueles médiuns que têm uma possibilidade maior, que são poucos também, né? Então não tem como você estudar de uma maneira que não seja através do que nós estamos fazendo aqui. Então vou repetir aqui, ó. Observamos, né, atentamente que no instante em que acabem de deixar a vida, eles se encontram em estado de perturbação. Então aquela pessoa, igual eu estava falando, num trabalho mediúnico, que o espírito vem se manifestar, é normal que ele esteja perturbado. E aquela pessoa que não tem o estudo, ela vai falar assim, mas se o espírito veio da comunicação, ele sabe de tudo. Não. Ó, tudo, né, para aquele espírito, ele se apresenta confuso em torno, perfeito ou mutilado, conforme o gênero de morte e o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhece e se sente vivos. Vocês vão imaginar o choque, né, de uma reunião mediúnica, né? Então eu, né, tô dando meu exemplo para evitar, né? Eu vou morrer hoje, por exemplo, né? Espero que não, né? Eu vou morrer hoje, vou desencarnar, né? Vou perder meu corpo físico. E aí, de repente, semana que vem, terça-feira, tem uma reunião, né, de ajuda, de trabalho mediúnico lá no Cefec. Aí eu falo, eu vou lá porque, né, a Laíde, se ela não der passividade para mim, eu vou ficar chateado com ela, porque, nossa, a gente tinha amizade, né? Aí o que acontece? Chega lá, eu vou querer falar, eu nem entendi ainda que eu morri, eu vou começar a querer falar, né? Porque não é porque eu sou espírito, eu tenho as coisas na teoria, que na prática é igual, né? Então eu vou chegar lá, não vou nem saber que eu morri. Ele já pensou, a Laíde, se ela tiver o Virgílio, se for o dirigente da reunião, falar, Eduardo, você já tá morto, mas eu vou morrer de novo, de susto, né? Então tem que ter essa sensibilidade, né? O que acontece? Fala assim, olha, meu amigo, observa em volta, mas eu tô vendo um tanto de gente aqui que já morreu, né? Meu pai desencarnou faz tempo, ele tá aqui. Então, ele não morreu também, mas ele tá numa outra, né, dimensão, no outro estágio. Aí que é a verdadeira vida. Então você vai falando de uma maneira assim, porque se você falar assim, meu amigo, você já morreu, o carro passou por cima de você. Aí o que acontece? Vai desequilibrar o espírito, né? Por isso que a gente tem que entender isso. Alguma coisa lhe diz, né, para aquele, né, espírito que perdeu o corpo físico, que aquele corpo lhes pertence e não compreende como podem estar separados dele. Continuam a ver sob a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz, durante algum tempo, né, aquela ilusão de que eles se acreditem vivos ainda. Mas se eu estou vendo meu corpo aqui, eu estou sentindo frio, eu estou sentindo fome, como é que faz? Eu estou com sede, né? Muitos espíritos se apresentam dessa maneira. Eu estou com sede, então eu estou vivo, Isso aí vai tudo uma aclimatação, né? Falta a experiência, né, para esses espíritos do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável de que se despiram e de que não guardam saudades. Tudo vai depender do estágio evolutivo. Você já imaginou uma moça ou um rapaz que esteja no auge da beleza física, da saúde, etc., ele vai sentir falta do corpo, vai ficar mais difícil de ele se desligar do corpo físico. Ou uma pessoa que tenha muito dinheiro, muitas posses materiais, ele, não, eu quero voltar para minhas coisas, eu não quero esse negócio de espírito, eu quero minhas coisas, né? Então a gente tem que fazer, a gente que eu falo, é o plano espiritual, os nossos amigos espirituais, e se tiver oportunidade, um trabalho mediúnico também, fazer o aconchego desse espírito para que ele possa entender a lei da vida, porque nós sabendo
acreditando ou não, a lei da vida, ela existe, é uma lei, né? Entretanto, né, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Tem uma forma, mas que não importuna nem os embaraça. Tem finalmente a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que não devemos concluir, então, disso daí. Que a alma não deixa tudo, né, lá no túmulo. Porque se tudo ficasse lá, ele não ia se identificar, né? Então, essa é uma das maneiras de a gente entender a questão do perispírito, que é uma questão muito importante para o entendimento da doutrina, faz parte de um dos princípios básicos do espiritismo, importante entendimento. Numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram à consequência de que há no homem 3 componentes, foi o que eu falei agora, né? É a alma, né, ou o espírito, o corpo e o perispírito, tá? Olha lá, ó, eu peguei isso aqui na internet, seria um exemplo para a gente poder entender um pouquinho, né, a gente visualizar, porque a gente ainda é muito matéria, a gente tem que enxergar as coisas para entender, mais objetivo é mais fácil. Então aí, ó, o corpo seria o espírito e o perispírito. Ô, gente, e só uma notícia que me ocorreu agora, praticamente todos os dias que nós dormimos, que nós descansamos, nós temos a oportunidade, se estivermos no momento vibratório satisfatório, fizermos a prece, se a nossa vida, né, seguir um certo equilíbrio, a chance de um desdobramento maior do nosso perispírito, ou seja, esse perispírito, ele não, eu encarnado aqui no caso, né, não está dessa maneira. O espírito, ele sempre está ligado ao perispírito. E o perispírito, ele está ligado ao corpo, igual eu falei, célula a célula. Porém, quando a gente dorme, no sono, a gente tem essa possibilidade de uma expansão maior do perispírito. É como se fosse um mergulhador com aquele escafandro, que tem aquela mangueira que gera o oxigênio para o mergulhador lá embaixo. Então, é como se o nosso corpo fosse aquela máquina e o perispírito fosse aquele mergulhador. Só que ele não está indo para baixo, vamos dizer assim, no oceano ou na piscina. Ele está indo para o plano espiritual. E aquela mangueira, é o tal do cordão de prata, ele tem que estar ligado ao corpo. Os médiuns que têm os videntes, aqueles que conseguem enxergar o espírito, até nos livros de André Luiz, uma vez o André Luiz, se eu não me engano, ele falou, mas esses parecem uns mergulhadores, um negócio assim, né? Ele falou, não, esses são reuniões onde as pessoas encarnadas do plano físico vêm para cá e tem esse cordão de prata. Então, se a gente fosse médium vidente, a gente iria diferenciar a alma do espírito, ou seja, a alma de quem está encarnado e o espírito de quem perdeu o corpo físico, com esse cordão de prata. Tá? Foi um lembrete que eu falei, que me ocorreu agora. E aqui, ó, eu achei interessante essa frase, peguei na internet também, ó. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, porque a verdadeira vida não é aqui. É muito difícil falar e pôr em prática, mas é verdade. Uma vez eu ouvi alguém falar no centro que nós estamos no mundo dos mortos. Por quê? Porque tudo que é matéria tem começo e fim. Toda matéria tem. Você pega uma árvore que dura 2000 anos. Passou 2000 anos, ela morre. Você pega um elefante, você pega uma planta. Então aqui é o mundo dos mortos. E nós estamos estagiando aqui, apesar de ser um momento único, né? Cada encarnação é um momento único de oportunidade de estudo, de entendimento e de colocar em prática, né, aquilo que a gente aprende no plano espiritual, porque no plano espiritual também a gente evolui. Só que aqui é uma maneira necessária para que, se colocando em prática, a gente realmente consiga, né, um degrauzinho a mais aí, né, de evolução. Então, continuando o livro dos médiuns, a morte é a destruição, ou antes, a desagregação do corpo físico, né? Do invólucro que a alma abandona.
O outro se liga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre no envoltório. Ou seja, o perispírito ele vai acompanhar sempre, né, a essência, que é o espírito. Esse está sempre ali, não tem como. Olha lá, este último, ainda que fluídico, etéreo, né, o perispírito, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela, de submetê-la à análise. Ou seja, ela ainda é semimaterial. Quando a gente fala em semimaterial, eu também não sei como é que é isso. A gente estuda, e a gente vai aperfeiçoando o entendimento conforme o tempo. Mas é algo muito difícil. Agora, a gente sabe que nas obras de André Luiz vem nos trazer os fatos, que tem as colônias espirituais, onde quem desencarnou aqui tem a oportunidade, alguns, de ir para determinadas colônias, e lá existe um piso, um solo, um céu, né, e etc., né? Existe todo um trabalho de estudo, de entendimento, vai se continuar a verdadeira vida, né? Agora do livro Missionários da Luz, tá? De Emmanuel. O perispírito, isso aqui é importantíssimo, gente, não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Ou seja, o perispírito ele não é uma fumacinha sem função, a não ser de prender o espírito ali, não. Ele é muito mais do que isso. Do livro No Mundo Maior, tá? O corpo perispiritual humano, perispírito, vaso de nossas manifestações, é, por ora, nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. A nossa mais alta conquista no planeta Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas, que já galgaram um pouquinho mais da sua evolução moral, de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Ou seja, o perispírito, ele é como se ele trouxesse ali toda o nosso histórico de início, desde que fomos criados por Deus em determinado momento até agora. Continuando o livro No Mundo Maior. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os em todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. Ou seja, o nosso perispírito, igual eu falei, ele traz todo o nosso histórico ali. Ali está o nosso histórico, não tem como a gente escapar de nós mesmos, né? O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispiritual após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial dos nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. E aí, existe milagre? Não. O que eu me esforço para ser hoje, o que eu luto contra minhas más tendências, o que eu faço para adquirir bons hábitos espirituais, morais, intelectuais, aquilo eu vou trazer comigo. Porque se eu gosto das coisas boas, após perder o corpo físico, eu vou continuar gostando. E vice-versa, ao contrário também. Esse segundo invólucro da alma, ou seja, o perispírito, ele existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Quando eu falei assim, que o perispírito é ligado em todas as células do nosso corpo, podemos falar até em moléculas, porque é de uma maneira tão ligada que aquela pessoa que não tem uma noção, que nunca parou para pensar, ele acha, não, eu sou isso aqui, ó, eu sou isso aqui, eu estou sentindo, eu sei que eu sou isso aqui, eu sou matéria. Mas por isso que a gente tem que estar estudando e tentar transcender
o corpo físico para poder entender um pouco mais. E porque também não adianta a gente só teorizar, gente. Se a gente estuda, a gente pode ser um espírita que a gente estuda, etc. Mas se a gente não coloca isso no nível de consciência de entendimento, a gente não muda os hábitos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Ou seja, quando a medicina, né, acadêmica hoje, ela só se preocupa com as coisas da matéria, da carne, ela vai ficar mesmo muito, vai ficar devendo muito a questão de poder resolver as situações. Quando um momento a medicina começar a evoluir a sua visão, vai ter uma ação muito maior, muito mais abrangente. Olha lá, só faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas que até hoje não havia solução. Porque a ciência acadêmica, a medicina acadêmica, ela vai se preocupar com a questão da genética, vai se preocupar, né, com as questões mais, vamos dizer assim, mais que fazem parte do vulgo da medicina, mas no momento em começar a entender a questão do perispírito, vai mudar completamente os tratamentos. A gente sabe hoje a questão mesmo da medicina que começa a entender o porquê das coisas, a parte da psicologia, principalmente, a afetação que a psicologia tem, né, no ser humano, já começa a entender um pouco mais. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses que a ciência costuma valer-se para uma explicação do fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, mas ela resulta de observações, como um dia teremos condições de estar demonstrando, né? Para encerrar, gente, por hora e por nos não anteciparmos, é livro dos médios, tá, gente? No tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada de seu perispírito. Livro dos médios, hein? Não é eu que estou falando não, tá, gente? Então é isso, gente, o que eu tinha para expor desse assunto, né? Depois o pessoal vai continuar, né? A próxima semana, né? Deixa eu fechar aqui. E é isso, gente. Quem quiser agora falar alguma coisa, acrescentar, né? Ajudar aí, né? Tá aberto aí.